Eu vi as sereias levarem meu irmão. Seus cabelos longos e negros flutuavam como algas na correnteza, e quando elas cantaram, Joaquim simplesmente parou de remar e se jogou na água. O som ainda ecoa na minha cabeça todas as noites, uma melodia doce demais para ser humana, perigosa demais para ser esquecida. Era julho de 1991, e eu era apenas um garoto de 16 anos que acompanhava os pescadores veteranos nas águas turvas do Amazonas, perto de Santarém, no Pará. Naquela época, as histórias sobre a Ziara eram sussurradas entre os ribeirinhos, mas ninguém realmente acreditava. Até começarem os desaparecimentos. 3 homens em 2 semanas. Todos pescadores experientes, conhecedores do rio como as palmas de suas mãos. Todos encontrados boiando dias depois, com expressões serenas demais, como se tivessem morrido sorrindo. E todos com as mesmas marcas estranhas no pescoço, arranhões que pareciam feitos por unhas longas e afiadas. Meu nome é Carlos, e esta é a história de como descobri que algumas lendas são advertências. Se você pensa que conhece o rio Amazonas, esta história vai mostrar que existem segredos nas profundezas que nem os ribeirinhos mais antigos ousam contar em voz alta. O que aconteceu naquele verão de 1991 mudou para sempre a forma como nossa comunidade vê as águas que nos sustentam. Fique comigo até o final, porque algumas verdades são mais assombradoras que qualquer lenda. O rio Amazonas em julho de 1991 não era o mesmo que os turistas conhecem hoje. Perto de Santarém, no Pará, existiam trechos onde a água escura parecia engolir a luz do sol, criando poças de sombra que se moviam contra a correnteza. Os mais velhos da comunidade chamavam essas águas de encantadas, lugares onde o mundo dos vivos se encontrava com algo muito mais antigo. Eu cresci ouvindo meu avô Benedito falar sobre a Ziara. Mulheres peixe de beleza impossível que habitavam as profundezas do rio, cantando para atrair os homens para um destino do qual nunca retornariam. Não é maldade, ele sempre dizia, enrolando sua rede de pesca com mãos calejadas. É natureza delas. Como o jaguar mata para comer, as sereias seduzem para sobreviver. Nossa família vivia da pesca há 4 gerações. Meu pai, João, herdara dos seus antepassados não apenas as técnicas e os segredos dos melhores pontos de pesca, mas também um respeito profundo, quase reverencial, pelas forças que habitavam as águas. Toda manhã, antes de sair com sua canoa, ele fazia uma pequena oferenda. Jogava rapé na água e sussurrava uma oração que aprenderá com meu avô. O rio dá, mas também cobra. Ele me ensinou quando comecei a acompanhá-lo nas pescarias. Respeite as águas, Carlos, e elas te respeitarão de volta. Naquele verão, porém, algo havia mudado. Os peixes estavam escassos, os dolphins rosa, que sempre foram abundantes na região, haviam praticamente desaparecido, e os pescadores mais experientes começaram a relatar fenômenos estranhos. Cantos distantes que vinham das profundezas durante o crepúsculo. Sombras que se moviam debaixo da água de forma que nenhum peixe conhecido poderia fazer. O primeiro sinal de que algo estava errado veio através de seu Raimundo, um ribeirinho de quase 70 anos que pescava sempre no mesmo trecho do rio há mais de 5 décadas. Ele chegou ao porto numa tarde de sábado com o rosto pálido e as mãos tremendo de forma incontrolável. Vi uma mulher nas águas, ele disse para quem quisesse ouvir. Mais bela que qualquer criatura que já pôs os olhos. Cabelos negros que iam até a cintura, pele como porcelana. Mas quando ela sorriu, seu Raimundo fez o sinal da cruz. Os dentes eram afiados como os de uma piranha. Os outros pescadores riram, claro. Seu Raimundo sempre foi conhecido por suas histórias fantasiosas, especialmente depois de algumas doses de cachaça. Mas eu notei que meu pai não riu. Ele apenas franziu o senho e fez mais uma oferenda na água naquela noite. 3 dias depois, Manuel da Silva não voltou para casa. Manuel era um pescador respeitado, pai de 5 filhos, homem sério que não bebia e conhecia cada palmo do rio como se fosse sua própria casa. Sua esposa, Dona Maria, procurou ajuda quando ele não retornou na madrugada, como sempre fazia. Os homens organizaram uma busca que durou 2 dias inteiros. Encontramos sua canoa intacta, flutuando em águas calmas, com toda a isca ainda nos anzóis. Suas redes estavam organizadas, seus pertences no lugar.
A única coisa estranha era um cheiro adocicado que impregnava a embarcação, como flores silvestres misturadas com o aroma do rio. O corpo de Manuel apareceu 5 dias depois, boiando perto da margem. Eu estava lá quando os homens o trouxeram para a terra. Nunca vou esquecer a expressão em seu rosto. Não era de terror ou agonia, mas de uma serenidade perturbadora, como se ele tivesse morrido no momento mais feliz de sua vida. Mas foram as marcas no pescoço que me causaram arrepios. 5 riscos paralelos de cada lado, como se unhas longas e afiadas tivessem se enterrado em sua pele. E havia algo mais, pequenas escamas prateadas presas em seus cabelos, brilhando com uma luminosidade própria mesmo sob o sol forte do meio-dia. Deve ter se afogado, disse o delegado que veio de Santarém. Talvez tenha bebido antes de sair para pescar, perdido o equilíbrio e caído na água. Mas Manuel não bebia. E sabia nadar melhor que um peixe. Naquela noite, meu pai me chamou para uma conversa séria. Sentamos na varanda de nossa casa de madeira, ouvindo o som das águas que lambiam suavemente a margem. O céu estava repleto de estrelas, e a lua cheia refletia no rio como um caminho prateado. Carlos, ele disse, acendendo seu cachimbo com mãos que tremiam ligeiramente. Você precisa entender que existem coisas neste mundo que a gente não pode explicar. Forças mais antigas que qualquer cidade, qualquer igreja, qualquer governo. Ele apontou para a água. Estas águas viram os primeiros homens chegarem aqui. Viram impérios nascerem e morrerem. E algumas coisas que habitam nas profundezas são testemunhas vivas de tudo isso. Um som distante ecoou através do rio, uma melodia suave, quase hipnótica, que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Meu pai se levantou imediatamente e me puxou para dentro de casa. Nunca, ele sussurrou com uma intensidade que nunca havia ouvido antes, nunca siga esse canto. Não importa quão bonito pareça, não importa o quanto sua alma deseje ouvir mais. É a voz da morte disfarçada de amor. Naquela noite, eu sonhei com uma mulher de cabelos negros que cantava nas profundezas do Amazonas. E quando acordei, tinha a terrível sensação de que ela também havia sonhado comigo. A segunda semana de julho trouxe um calor úmido que parecia grudar na pele como uma segunda camada. O rio, geralmente revolto nessa época do ano, estava estranhamente calmo, uma superfície lisa como espelho que refletia o céu de forma quase antinatural. Os pescadores mais velhos balançavam a cabeça, sussurrando entre si que águas muito quietas sempre escondiam tempestades. Foi quando os animais começaram a agir de forma estranha. Os dolphins rosa, que antes saltavam alegremente ao redor das canoas, simplesmente desapareceram. Jacarés, que costumavam se aquecer nas margens durante as tardes quentes, fugiram para águas mais distantes. Até os macacos prego, sempre barulhentos nas copas das árvores, ficaram silenciosos, como se algum predador invisível os estivesse observando. Mas foram os peixes que mais me intrigaram. Durante uma pescaria matinal com meu pai, notei que eles não estavam apenas escassos, estavam ativamente evitando certas áreas do rio. Lugares onde a água parecia mais escura, onde pequenas correntes se moviam contra o fluxo natural do Amazonas. Pai, eu disse, apontando para uma dessas áreas, por que os peixes não se aproximam dali? João parou de remar e olhou na direção que eu indicava. Sua expressão ficou sombria. Alguns lugares do rio não são para os vivos, filho. Os peixes sabem disso instintivamente. Nós, humanos, tivemos que aprender da pior forma. Naquela tarde, seu Benedito, um ribeirinho ainda mais velho que meu avô, procurou meu pai. Os 2 homens se sentaram debaixo da sombra de uma castanheira centenária, e eu, fingindo brincar por perto, escutei toda a conversa. João, meu amigo, seu Benedito disse, sua voz carregada de preocupação, preciso te contar uma coisa. Ontem à noite, eu vi. Viu o quê, velho? As mulheres do rio. Estavam dançando na superfície da água, bem na frente da minha casa. Seu Benedito fez o sinal da cruz. Eram 3. Cabelos longos que flutuavam como se estivessem debaixo da água, mesmo no ar. E cantavam. Jesus Cristo, como cantavam. Meu pai se inclinou para a frente.
Você ouviu o canto. Ouvi. E é por isso que estou aqui, vivo, para contar. Minha falecida esposa, Deus a tenha, sempre me disse que quando elas aparecerem cantando é para cobrir os ouvidos e rezar. Foi o que fiz. Elas te viram. Seu Benedito assentiu lentamente. A do meio olhou direto para mim. Olhos grandes, azuis como o céu do amanhecer. E sorriu. Meu Deus, que sorriso! Cheio de dentes afiados, mas ainda assim o mais belo que já vi. Depois, as três mergulharam e desapareceram. Não conte isso para ninguém, meu pai aconselhou. Não ainda. As pessoas vão pensar que você está ficando louco. Mas a loucura, eu descobriria em breve, era o menor dos nossos problemas. 2 dias depois, José da Conceição desapareceu. José era um homem diferente de Manuel. Mais novo, solteiro, conhecido por beber mais do que deveria e por sempre estar procurando confusão. Mas era um pescador competente e, ao contrário de Manuel, José não era do tipo que se afogaria facilmente. A busca por José durou apenas um dia. Encontramos sua canoa na mesma condição da de Manuel, intacta, com todos os pertences no lugar, mas impregnada com aquele cheiro doce e perturbador. Desta vez, porém, havia algo mais. Na água ao redor da canoa, flutuavam pétalas de flores que ninguém conseguiu identificar. Eram azuis iridescentes, com uma textura que lembrava escamas de peixe. Quando as tocamos, elas se desfizeram entre nossos dedos como espuma do mar. O corpo de José apareceu 3 dias depois, nas mesmas condições de Manuel, expressão serena, marcas de unhas no pescoço e aquelas escamas prateadas brilhantes em seus cabelos. Mas desta vez, eu notei algo que os outros adultos perderam. José tinha uma tatuagem no braço direito, uma sereia que ele havia feito anos antes, numa das suas viagens para Manaus. A tatuagem estava diferente. As linhas pareciam mais vívidas, mais definidas, como se tivessem sido refeitas recentemente. E os olhos da sereia desenhada brilhavam com a mesma cor azul iridescente das pétalas que encontramos na água. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na janela do meu quarto, olhando para o rio, quando vi algo que até hoje questiono se foi real ou imaginação. Uma figura feminina emergiu da água, bem no centro do rio. Era distante demais para eu ver detalhes, mas pude distinguir cabelos longos e o movimento gracioso de braços que pareciam cortar a água com facilidade sobrenatural. A figura ficou lá por alguns minutos, como se estivesse olhando na direção da nossa casa. Então, ela começou a cantar. A melodia era impossível de descrever com palavras. Era como se cada nota tocasse diretamente na minha alma, despertando uma nostalgia por algo que eu nunca havia vivido. Senti uma vontade quase irresistível de sair de casa, pegar uma canoa e remar em direção àquela voz. Minha mão estava na maçaneta da porta quando ouvi meu pai gritando meu nome. Carlos! Afaste-se da janela. Agora! A voz dele me trouxe de volta à realidade. A figura na água havia desaparecido, mas o canto continuou por mais alguns minutos antes de se desvanecer completamente. Meu pai entrou no meu quarto com o rosto tenso de preocupação. Você ouviu, não foi? Eu assenti, ainda tonto pela experiência. O que era aquilo, pai? Era ela, Carlos. A mãe de água. A rainha das sereias do Amazonas. Ele sentou na minha cama e colocou a mão no meu ombro. Ela está procurando alguém específico. E tenho medo de saber quem. Como assim? As lendas contam que quando uma Yara escolhe um homem, ela não desiste até conseguir o que quer. E pelos sinais, ela escolheu nossa família. Um calafrio percorreu minha espinha. Por quê? Meu pai suspirou profundamente. Seu bisavô, que você nunca conheceu, foi um dos primeiros colonos a chegar nesta região. As histórias dizem que ele se apaixonou por uma mulher das águas, mas depois a abandonou para se casar com sua bisavó. Desde então, nossa linhagem carrega uma dívida com as profundezas. Isso é só superstição, pai. É. Ele apontou para a janela. Então explica o que você acabou de ver.
Naquela noite, meu pai colocou sal grosso em todas as portas e janelas da casa. Rezou orações que não reconheci, em uma língua que parecia mais velha que o português. E pela primeira vez na minha vida, o homem mais forte que conhecia demonstrou medo verdadeiro. Amanhã vamos visitar Dona Conceição, ele disse enquanto trancava a última janela. Ela é a benzedeira mais respeitada da região. Se alguém sabe como lidar com isso, é ela. Mas eu tinha a terrível sensação de que talvez fosse tarde demais. O canto das águas ainda ecoava na minha mente, doce e sedutor, chamando-me para um destino que eu não compreendia, mas secretamente desejava. Dona Conceição morava numa casa de palafitas no extremo da comunidade, onde o rio se alargava formando uma lagoa circular cercada por vitórias régias gigantes. Aos 75 anos, ela era respeitada e temida em igual medida, conhecida por suas curas milagrosas tanto quanto por suas visões perturbadoras do futuro. Chegamos lá numa manhã de domingo, quando o sol ainda estava baixo e a névoa matinal dançava sobre as águas. A casa dela era diferente das outras, pintada de azul claro, com símbolos estranhos entalhados nas vigas de madeira e cordões de contas pendurados em cada entrada. João, ela disse antes mesmo de pisarmos na varanda, como se estivesse nos esperando. Trouxe o menino. Dona Conceição, a senhora sabe por que viemos. Ela assentiu gravemente, seus olhos castanhos escuros fixos no meu rosto. O rio me contou. As antigas estão despertando, e elas têm um interesse especial na sua família. Entramos numa sala pequena cheia de plantas medicinais secas penduradas no teto, velas acesas mesmo durante o dia, e um altar improvisado com imagens de santos católicos misturadas a entidades que eu não reconhecia. Senta, menino, ela me disse, apontando para uma cadeira de balanço. Preciso ver o que elas fizeram com você. Fizeram comigo? Dona Conceição passou as mãos ao redor da minha cabeça sem me tocar, como se estivesse sentindo algo invisível no ar. Sua expressão ficou cada vez mais preocupada. Elas marcaram você, Carlos. A marca não é no corpo, é na alma. Ela se virou para meu pai. Quando foi a última vez que ele ouviu o canto? Ontem à noite, meu pai respondeu. E ele sentiu vontade de ir até elas. Senti, admiti, mesmo sabendo que a resposta deixaria meu pai ainda mais preocupado. Dona Conceição suspirou profundamente. Então já começou. Elas estão tecendo a rede ao redor dele, devagar, com cuidado. Como uma pescadora paciente. Há algo que possamos fazer. Mas não será fácil. E vai exigir que o menino seja mais corajoso do que qualquer criança deveria ser. Ela se levantou e foi até uma estante cheia de frascos e potes. Pegou alguns ingredientes que não consegui identificar, folhas secas, pó de cor avermelhada, líquidos em pequenos vidros escuros. As Yara não são más por natureza, ela explicou enquanto preparava uma mistura. Elas são forças primitivas, anteriores ao bem e ao mal como os humanos entendem. São como tempestades ou enchentes, perigosas, mas não maliciosas. Então por que estão matando os pescadores? Não estão matando, menino. Estão levando. Para elas, é um ato de amor. Dona Conceição me entregou um colar feito de sementes e pequenos ossos. Use isso sempre. E nunca, nunca tire, nem para dormir. O colar tinha um cheiro forte, como ervas queimadas misturadas com algo animal. Não era exatamente desagradável, mas definitivamente estranho. Agora, vou te ensinar uma oração de proteção. Mas preste atenção, você só pode usá-la em caso de extrema necessidade, porque ela vai irritá-las. E quando uma Yara fica irritada? Ela não terminou a frase, mas não precisava. Passei o resto daquela manhã aprendendo palavras em uma língua que Dona Conceição disse ser mais velha que o português, mais velha que o latim. Eram sons estranhos, que pareciam imitar o movimento da água e o sussurro do vento nas folhas. Quando estávamos saindo, ela segurou meu braço com uma força surpreendente para uma mulher de sua idade. Carlos, existe algo que não disse para seu pai porque ele se desesperaria. Seus olhos brilharam com uma intensidade perturbadora.
Você não foi escolhido por acaso. Sua família tem uma conexão com as águas que vai muito além do que imaginam. E elas estão voltando para cobrar uma dívida muito antiga. Que tipo de dívida? Uma promessa de amor que foi quebrada. Uma traição que nunca foi perdoada. E você, meu menino, carrega no sangue tanto a culpa quanto a possível redenção. Voltamos para casa em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Meu pai remava devagar, como se quisesse adiar nossa chegada. Eu ficava mexendo no colar novo, sentindo as sementes ásperas sob meus dedos. Foi quando a vi pela primeira vez. Estávamos passando por uma curva do rio onde as árvores se inclinavam sobre a água, criando um túnel de sombra verde. De repente, senti que estávamos sendo observados. Olhei para a margem direita e não vi nada. Olhei para a esquerda e também nada. Então olhei para a água. Ela estava lá, a não mais de 10 metros da nossa canoa. Apenas a cabeça e os ombros visíveis na superfície, como uma banhista comum. Mas havia algo profundamente errado com a imagem. Primeiro, ela estava imóvel demais. A água ao redor de nós se movia com a correnteza, mas ela permanecia perfeitamente estática, como se fosse parte da paisagem. Segundo, sua pele tinha uma palidez antinatural, quase translúcida, através da qual eu podia ver veias azuladas pulsando devagar. E terceiro, seus olhos. Grandes demais para o rosto, de um azul tão intenso que parecia brilhar com luz própria. E eles estavam fixos diretamente em mim. Pai, sussurrei, sem conseguir desviar o olhar. Meu pai seguiu minha direção e seu rosto empalideceu instantaneamente. Ele parou de remar, e nossa canoa começou a derivar lentamente em direção a ela. Foi quando ela sorriu. Era o sorriso mais belo e aterrorizante que já vi. Lábios perfeitos se abriram revelando 2 fileiras de dentes pequenos e afiados como agulhas. Mas o que mais me assustou foi a expressão em seus olhos. Não havia malícia ali, apenas uma fome antiga e paciente. Ela abriu a boca e começou a cantar. A melodia era ainda mais poderosa de perto. Senti minha vontade própria se dissolvendo, substituída por um desejo avassalador de me jogar na água e nadar até ela. Minha mão se moveu em direção à borda da canoa. Carlos, não! Meu pai me agarrou pelo braço. Lembra da oração. Forcei minha mente a se concentrar nas palavras estranhas que Dona Conceição havia me ensinado. Comecei a recitá-las, primeiro mentalmente, depois em voz alta. Minha voz tremulava, mas as palavras saíam. O efeito foi imediato. O sorriso da sereia desapareceu, substituído por uma expressão de surpresa e depois de irritação. Ela mergulhou subitamente, criando ondas que balançaram nossa canoa violentamente. Por alguns segundos, tudo ficou silencioso. Então, a água ao redor de nós começou a borbulhar. Formas escuras se moviam nas profundezas, circulando nossa embarcação como tubarões. Rema! Meu pai gritou, pegando seu remo. Rema para sua vida! Pegamos nossos remos e começamos a cortar a água com desespero. As formas escuras nos seguiram por alguns minutos, sempre mantendo distância, como predadores estudando sua presa. Finalmente, chegamos a águas mais rasas perto de casa. As formas desapareceram, mas eu sabia que não havíamos vencido, apenas adiado o inevitável. Naquela noite, ela apareceu nos meus sonhos. Não como a criatura aterrorizante que vira no rio, mas como uma mulher de beleza impossível. Falava comigo em português perfeito, com uma voz doce como mel. Por que me fere com suas palavras antigas, Carlos? Tudo o que quero é te amar. E quando acordei, encontrei escamas prateadas no meu travesseiro. Os próximos dias trouxeram uma tensão que você podia cortar com uma faca. Nossa comunidade, normalmente barulhenta e cheia de vida, ficou estranhamente silenciosa. As crianças não brincavam mais perto da margem do rio, e os pescadores saíam apenas em grupos, sempre retornando antes do pôr do sol. Mas foram os sonhos que mais me perturbaram. Toda noite, ela vinha.
Às vezes como a criatura aterrorizante que eu havia encontrado no rio, outras vezes como uma mulher de beleza hipnotizante que prometia mundos subaquáticos repletos de maravilhas. Sempre tentando me convencer a ir até ela, sempre sussurrando meu nome com uma voz que fazia meu coração acelerar. Carlos, ela dizia, seus cabelos flutuando ao redor do rosto como algas negras. Você pertence às águas. Sempre pertenceu. Pare de lutar contra sua natureza. Acordava todas as manhãs mais cansado que na noite anterior e sempre encontrava pequenos presentes deixados do lado de fora da minha janela. Conchas que não existiam no rio Amazonas, pérolas de cores impossíveis, flores aquáticas que brilhavam na escuridão. Meu pai notou minha deterioração. As olheiras, a perda de apetite, a forma como eu ficava olhando para o rio com uma expressão distante. Ele redobrou as proteções da casa. Mais sal grosso, mais orações, mais símbolos estranhos entalhados nas portas. Foi quando chegaram os visitantes. Na quarta-feira da terceira semana de julho, 3 homens apareceram na nossa comunidade. Diziam ser pesquisadores do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, investigando relatos de fenômenos aquáticos incomuns na região. O líder do grupo era um homem alto e magro chamado Dr. Santos, que usava óculos pequenos e falava com um sotaque que não conseguia identificar. Os outros 2 eram mais jovens, com equipamentos estranhos e câmeras que nunca paravam de filmar. Precisamos documentar esses eventos, Dr. Santos explicou para os moradores reunidos na praça central da comunidade. Pode ser um fenômeno natural ainda desconhecido pela ciência. Alguns ribeirinhos ficaram empolgados com a possibilidade de aparecer na televisão ou em revistas científicas. Outros, principalmente os mais velhos, mostraram desconfiança. Meu pai estava definitivamente no segundo grupo. Existem coisas que não devem ser estudadas, ele murmurou para mim enquanto observávamos os pesquisadores montarem seus equipamentos. Algumas coisas preferem permanecer escondidas. Na primeira noite dos pesquisadores, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava tentando dormir quando ouvi vozes do lado de fora. Olhei pela janela e vi Dr. Santos e seus assistentes carregando equipamentos eletrônicos em direção ao rio. Aquilo me intrigou, porque sairiam para pesquisar no meio da noite. Esperei meus pais adormecerem e então me esgueirei para fora de casa. Segui os 3 homens a uma distância segura, usando as árvores como cobertura. Eles se dirigiram exatamente para o local onde eu havia encontrado a sereia. O que vi então desafiou tudo o que eu pensava saber sobre a realidade. Dr. Santos não estava investigando os fenômenos, ele estava tentando se comunicar com eles. Os equipamentos que haviam trazido não eram científicos, mas ritualísticos. Círculos desenhados na areia, velas dispostas em padrões específicos e um líquido escuro que despejaram na água enquanto entoavam palavras em uma linguagem que soou familiar. A mesma língua antiga que Dona Conceição havia me ensinado. Antigas rainhas das profundezas, Dr. Santos disse em voz alta, venham a nós. Temos uma oferenda. Um dos assistentes empurrou uma gaiola para dentro da água. Dentro dela, um jacaré jovem se debatia desesperadamente. Por vários minutos, nada aconteceu. Então, a superfície do rio começou a borbulhar. Elas emergiram lentamente, não uma, mas 5 sereias. A que eu havia encontrado estava no centro, claramente a líder. As outras eram menores, mais jovens, com características ligeiramente diferentes mas igualmente perturbadoras. Dr. Santos se ajoelhou na margem. Majestades das águas, trouxemos uma oferenda. Em troca, pedimos apenas que nos concedam uma audiência. A sereia líder, minha sereia, como eu havia começado a pensar nela, olhou diretamente para Dr. Santos. Quando falou, sua voz ecoou sobre a água como um sino subaquático. Conhecemos seu tipo, sacerdote dos antigos cultos. O que desejam? O mesmo que sempre desejamos. Conhecimento. Poder. Uma aliança com aqueles que vieram antes. Ela riu, um som cristalino e terrível. E o que nos ofereceriam em troca, além desta insignificante criatura? Dr. Santos apontou na direção da nossa comunidade. Uma comunidade inteira. Pescadores, suas famílias, suas crianças.
todos oferecidos em sacrifício para o seu despertar completo. Meu sangue gelou. Este homem não era um pesquisador, era parte de algum culto antigo, tentando negociar a vida de toda a nossa comunidade. A sereia considerou a oferta. Interessante. Mas já temos nossa escolha feita. Seus olhos brilharam na escuridão. O descendente de Joaquim Ribeiro nos serve melhor que uma dúzia de sacrifícios aleatórios. Joaquim Ribeiro. Meu bisavô. O garoto está protegido por magias antigas, Dr. Santos disse. Não será fácil trazê-lo. Deixe isso conosco, sacerdote. Sua parte é simples. Remova as proteções da comunidade. Quebrem os símbolos, apaguem os círculos de sal, silenciem as benzedeiras. Façam isso e terão nossa gratidão eterna. Dr. Santos assentiu. E nossa recompensa? Conhecimento dos segredos das profundezas. Poder sobre as águas. E vidas longas como as nossas. A sereia sorriu com seus dentes afiados. Desde que mantenham sua parte do acordo. Eu havia ouvido o suficiente. Tentei me mover silenciosamente, mas pisei num galho seco. O estalo ecoou pela noite silenciosa. Todas as 5 sereias se viraram na minha direção simultaneamente. Minha sereia sorriu. Carlos, ela disse, sua voz carregada de doce veneno. Que bom que decidiu se juntar a nós. Corri. Corri mais rápido do que jamais havia corrido na vida, saltando sobre raízes e galhos caídos, meu coração batendo tão forte que pensei que fosse explodir. Atrás de mim, ouvi as vozes dos homens gritando e um som estranho, como água sendo agitada violentamente. Cheguei em casa ofegante e desesperado. Acordei meus pais e contei tudo o que havia visto e ouvido. Meu pai não duvidou de uma palavra. Temos que avisar a comunidade, ele disse, já se vestindo. E temos que proteger Dona Conceição. Se eles querem remover as proteções da região, ela será o primeiro alvo. Mas quando chegamos à casa da benzedeira, já era tarde demais. A casa estava em chamas. Não um incêndio normal. As chamas eram azuis e se moviam contra o vento, como se estivessem vivas. Dr. Santos e seus homens estavam lá, observando a destruição com satisfação. Onde está Dona Conceição? Meu pai gritou, correndo em direção à casa em chamas. Ela resistiu, Dr. Santos disse calmamente. Foi uma pena. Poderia ter se juntado a nós voluntariamente. Meu pai tentou entrar na casa, mas as chamas azuis eram frias como gelo e queimavam como ácido ao mesmo tempo. Foi então que ouvimos a voz de Dona Conceição vindo de dentro do inferno gelado. Carlos! João! As proteções foram quebradas. Elas vêm esta noite. Levem o menino para longe daqui. As chamas se intensificaram, e a voz se calou para sempre. Dr. Santos se virou para nós com um sorriso frio. O acordo foi selado. Esta noite, as antigas rainhas vão reclamar o que lhes pertence. E vocês não podem impedir. Foi quando ouvi o canto. Começou baixinho, vindo da direção do rio, mas foi crescendo em intensidade. Não era apenas a voz da minha sereia, eram dezenas de vozes, talvez centenas, todas cantando em harmonia. A própria água do rio começou a brilhar com uma luz azul pálida. Elas estão vindo, Dr. Santos disse com reverência. O grande despertar começou. Meu pai me puxou pelo braço. Vamos! Temos que sair da comunidade. Mas enquanto corríamos, eu olhei para trás e vi algo que me fez tropeçar de horror. O rio estava se elevando. Não uma enchente normal, mas a própria água se erguendo em uma parede líquida, carregando consigo centenas de figuras femininas que brilhavam com luz própria. As sereias estavam saindo das profundezas em massa e vinham direto para nossa comunidade. O último bastião de proteção havia caído. E elas estavam famintas por uma dívida de sangue que havia esperado décadas para ser cobrada. A parede de água avançou sobre nossa comunidade como um tsunami em câmera lenta. Mas esta não era uma força natural, era pura vontade sobrenatural transformada em elemento físico. Dentro da massa líquida que brilhava com luz azul fosforescente, dezenas de sereias nadavam em formação,
suas formas etéreas deixando rastros luminosos como cometas subaquáticos. Corremos em direção às terras mais altas, mas eu sabia que não adiantaria. Elas não tinham vindo pela comunidade inteira, tinham vindo por mim. E não descansariam até conseguir o que queriam. Pai, não podemos continuar correndo para sempre, eu gritei enquanto saltávamos sobre troncos caídos. Elas vão me encontrar de qualquer forma. Não vou entregar meu filho para essas criaturas, ele respondeu, sem diminuir o ritmo. Atrás de nós, ouvíamos o som da água invadindo as casas, gritos de pânico dos moradores que acordaram com suas casas sendo inundadas por uma enchente que não seguia nenhuma lei da física. O canto das sereias ficava cada vez mais alto, uma sinfonia hipnótica que fazia minha alma vibrar em frequências que não deveria conhecer. Chegamos ao ponto mais alto da região, uma pequena colina onde ficava uma capela abandonada construída pelos primeiros colonos. As paredes de pedra estavam cobertas de musgo e símbolos católicos desgastados pelo tempo, mas ainda emanavam uma sensação de proteção antiga. Aqui, meu pai disse. Talvez os símbolos sagrados ainda tenham algum poder. Entramos na capela e ele trancou a porta de madeira podre, como se isso pudesse deter forças sobrenaturais. Pela janela sem vidro, observamos nossa comunidade sendo consumida pela maré impossível. Mas o que vimos nos fez questionar tudo o que pensávamos saber sobre bem e mal. A água não estava destruindo as casas, estava as transformando. Onde ela tocava, a madeira se tornava coral vivo, as fundações de concreto se transformavam em recifes coloridos, e jardins inteiros floresciam com plantas aquáticas que brilhavam na escuridão. Era aterrorizante, mas também de uma beleza indescritível. E as pessoas não estavam se afogando. Vi seu Raimundo, o pescador que havia primeiro relatado ter visto as sereias, caminhando calmamente pela água que chegava até sua cintura. Mas ele não estava mais completamente humano. Sua pele tinha adquirido uma tonalidade azul esverdeada, e quando respirava, eu podia ver guelras se abrindo e fechando em seu pescoço. Elas não estão matando, sussurrei com horror crescente. Estão transformando. Meu pai olhou pela janela e seu rosto empalideceu. Deus nos proteja. Foi quando ela apareceu. Minha sereia emergiu da água bem na frente da capela, mas agora eu podia vê-la em toda sua magnificência aterrorizante. Ela não era apenas meio peixe, meio mulher como as lendas contavam, era algo muito mais complexo e ancestral. Sua forma inferior era uma cauda longa e serpentina coberta de escamas iridescentes, mas de seus ombros saíam barbatanas translúcidas que pareciam asas. Seus cabelos negros flutuavam ao redor de sua cabeça como uma coroa líquida, e seus olhos azuis brilhavam com a luz de 1000 estrelas afogadas. Carlos, sua voz ecoou diretamente na minha mente, sem precisar sair de sua boca. Chegou a hora de acertarmos as contas da nossa família. Que contas? Gritei pela janela. Ela sorriu, e desta vez não havia crueldade em sua expressão, apenas uma tristeza antiga e profunda. Seu bisavô, Joaquim Ribeiro, prometeu me amar para toda a eternidade. Prometeu deixar o mundo terrestre e viver comigo nas profundezas do rio. Tivemos até filhos juntos, crianças híbridas que nem eram completamente humanas nem completamente aquáticas. Meu mundo desmoronou. Filhos. Mas quando chegou a hora de cumprir sua promessa, ele fugiu. Casou-se com uma mulher humana, teve filhos humanos e nos esqueceu completamente. Nossos filhos morreram de desgosto, presos entre dois mundos, pertencendo completamente a nenhum. A água ao redor da capela começou a subir, lambendo os degraus de pedra. Desde então, esperei. Esperei que a linhagem de Joaquim produzisse alguém com sangue forte o suficiente para pagar a dívida. E você, Carlos, carrega não apenas o sangue dele, mas também o nosso. Você é meu bisneto tanto quanto é dele. Isso é impossível. Olhe para si mesmo, menino. Porque acha que sempre se sentiu mais em casa na água do que na terra. Porque os peixes nunca fogem quando você se aproxima. Porque pode prender a respiração muito mais tempo que qualquer outro humano. E era verdade. Sempre havia notado essas pequenas diferenças, mas as atribuíra ao fato de ter crescido perto do rio. Venha conosco,
Ela continuou, sua voz agora suave e maternal. Não como prisioneiro, mas como família. Retorne às águas que são seu verdadeiro lar. Tenha poderes que nenhum humano sonhou em possuir. Viva para sempre nos reinos subaquáticos onde tempo não existe e beleza nunca fades. A oferta era tentadora de uma forma que me assustava. Parte de mim, uma parte que eu não sabia que existia, ansiava por aceitar. E se eu recusar? A tristeza em seus olhos se transformou em determinação férrea. Então a dívida será cobrada de outra forma. Sua comunidade inteira se tornará nossa. Todos os humanos desta região serão transformados em servos aquáticos. E você terá que viver com o peso de saber que poderia ter evitado isso. Olhei para meu pai, que estava ajoelhado no chão da capela, rezando com uma intensidade desesperada. Olhei pelas janelas e vi minha comunidade sendo lentamente transformada em um reino subaquático impossível. Se eu for com vocês, disse finalmente, você promete deixar todos os outros em paz? Reverter as transformações. Ela considerou por um longo momento. Os que já foram transformados não podem retornar completamente ao que eram. Mas posso garantir que não sofrerão e que aqueles que ainda são puramente humanos permanecerão assim. Carlos, não! Meu pai gritou. Não acredite nela. Mas eu olhei nos olhos de minha sereia, minha bisavó sobrenatural, e vi apenas verdade. Dor, raiva, solidão, mas não mentira. Tem que ser agora, ela disse. O ritual deve ser completado antes do amanhecer, ou as transformações se tornarão permanentes para todos. Caminhei lentamente em direção à porta da capela. Meu pai tentou me impedir, mas gentilmente o afastei. É a única forma, pai. Eu entendo isso agora. Abri a porta e caminhei em direção à água brilhante. A sereia estendeu suas mãos para mim, e quando as toquei, senti uma corrente elétrica percorrer todo o meu corpo. Bem-vindo ao lar, Carlos, ela sussurrou. Bem-vindo à família. A água cobriu minha cabeça, mas estranhamente eu podia respirar. Senti meu corpo mudando, adaptando-se, tornando-se algo novo. Algo que pertencia tanto à terra quanto às águas. E pela primeira vez na minha vida, me senti completo. Isso aconteceu há mais de 30 anos. Oficialmente, a enchente de julho de 1991 foi classificada como um fenômeno climático anômalo que afetou temporariamente a região de Santarém. Os pesquisadores do Dr. Santos desapareceram sem deixar rastros, e os poucos relatos sobre sereias foram arquivados como folclore local. Mas eu sei a verdade. Vivo agora entre dois mundos. Passo metade do ano nas profundezas do Amazonas, aprendendo segredos ancestrais com minha família aquática, e a outra metade em terra, observando as mudanças que o tempo traz. Meu pai ainda vive, embora carregue cabelos brancos desde aquela noite. Ele nunca fala sobre o que aconteceu, mas às vezes o vejo olhando para o rio com uma expressão de saudade e terror. A comunidade se reconstruiu, mas nunca foi a mesma. Alguns moradores ainda carregam pequenas marcas da transformação, pele ligeiramente azulada, habilidade excepcional para nadar, sonhos com palácios subaquáticos. E nas noites de lua cheia, quando o rio canta mais alto, outros jovens da região desaparecem misteriosamente. A dívida foi paga, mas as águas do Amazonas guardam segredos que transcendem gerações.